Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à minha primeira aula aqui no YouTube. Meu nome é Matheus e atualmente eu sou estudante de medicina e vim trazer aqui para vocês um pouco dos meus conhecimentos acerca do hiperfoco e da hiperprodutividade. Como que a gente consegue desenvolver essas habilidades hoje em dia, né? Que se tornaram muito importantes para quem quer ter um alto rendimento aí nos estudos. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo hiperfoco, né? O que é o hiperfoco? É você ter aquela capacidade de se concentrar mentalmente, né, em algo, se concentrar profundamente naquilo. E também ter a capacidade de, às vezes você está concentrado em uma matéria, você troca rapidamente a concentração de uma matéria para outra matéria. Isso é o que vai ser o hiperfoco para a gente, né? E como que a gente vai dividir esse hiperfoco, né? Ele vai ser composto pelo foco externo, né? E pelo foco interno. O mais importante aqui que a gente vai ver é que a gente tem como mudar, assim, de cara, vai ser o foco externo. Por quê, Matheus? Porque esse foco ele é dividido em foco seduzido e o foco direcionado. A gente sempre vai ter em mente que o foco seduzido ele é aquilo que vai tirar o nosso foco. Então, mesmo você está estudando bioquímica, então você tem que ter o foco ali na matéria, que vai ser o foco direcionado. Esse foco direcionado ele vai ser aquela intenção de você raciocinar intencionalmente, né, de ter o foco naquele momento. Então, quanto mais coisas a gente fizer que modulem o nosso ambiente, o nosso meio externo, para aumentar o nosso foco direcionado, melhor. E quanto mais coisas a gente fizer para reduzir o foco seduzido, o que vai ser o foco seduzido, né? São aqueles barulhos de carro passando na rua, de notificação do celular, de gente passando em casa, gritando, barulho de TV, qualquer coisa que venha a tirar o seu foco naquele momento, né? E por que isso é importante, né? Porque a gente tem um artigo que mostra, né? Mostrou que estudar com o celular no silencioso, só ali do lado, já mostra, né? Que é semelhante ao efeito de estar sobre maconha. Então, se o seu celular está ali do lado e você estudando, aquilo vai te puxar uma energia mental muito grande, entendeu? E aí a gente vai ter que eliminar, né? Vai ter que reduzir esse esforço para a gente sair do foco. A gente está lá focado, estudando na matéria e vai lá, alguém te chama, ou então a notificação do celular apita, você já direciona a sua atenção para aquilo, entendeu? Isso gasta uma energia mental. Todo dia a gente acorda com uma energia mental. Esse é o conceito que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Todo dia a gente acorda com um potencial de ação mental. O que é isso, Matheus? É uma energia que você tem ao longo do dia que ela vai se esgotando e certas coisas elas vão demandar essa energia, né? Então, por exemplo, você pega uma matéria para estudar, fisiologia. Você tem um gasto de energia mental, né? Um potencial de ação mental a cada 1 hora, 2 horas vai diminuindo, entendeu? E existem coisas, né, que vão sugar essa nossa energia mental e que não são boas, que a gente vai também tentar reduzir isso ao máximo, né? Durante o dia a gente vai estar com essa alternância entre foco seduzido, né, e o foco direcionado. Então a gente está sempre alternando. E nos estudos, quanto mais o foco ele é direcionado para aquela matéria, melhor a gente consegue ter uma capacidade de compreensão, né, e de absorção melhor. Então todo dia a gente fica variando entre o foco direcionado e o foco seduzido. Quando a gente tem um excesso de foco seduzido, por exemplo, a gente ficou ali meia hora, 1 hora passando Reels, mexendo no TikTok. Esse tipo de foco seduzido, ele vai sugar a sua energia mental. Ou seja, aquela capacidade que você tinha ao acordar, ela já foi esgotada.
entendeu? Então a gente tem que fazer coisas que reduzam o foco seduzido e, consequentemente, tenha um saldo positivo, né, de potencial de ação mental que sobre para a gente direcionar para o foco direcionado, né? Então a gente tem que eliminar essas coisas que vão gerar o foco seduzido. Como que a gente vai fazer isso, né? Retirando o celular da mesa, quando você for estudar ali, você vai colocar ele no modo avião e vai tirar para longe, entendeu? Não vai deixar de lado. Outra coisa muito importante também é o seu ambiente. Nós somos frutos do ambiente. Então, tudo que está ao nosso redor, ele influencia nas nossas ações, né? Então, se a gente organizar, limpar nosso ambiente de estudo, principalmente à noite, né? Isso eu vou falar mais para frente. Se a gente organiza, se a gente planeja de noite tudo aquilo que a gente vai estudar no dia seguinte, isso fica bem mais fácil no começo do dia, né? Que a gente não vai precisar gastar energia mental para começar a ter um estudo produtivo. Então, por exemplo, se a gente, vamos supor que a gente escolhe as nossas roupas de noite para o dia seguinte, né, que a gente vai usar. Ou então a gente prepara o nosso cardápio daquilo que a gente vai comer ao longo do dia, e se prepara no dia anterior, e a gente não precisa ter essa preocupação no dia seguinte de ficar escolhendo, de gastando aquela energia mental para fazer as escolhas. Então a gente foca essa energia mental nos estudos, entendeu? Então quanto mais a gente planejar, se organizar, melhor vai ser. Mais energia mental a gente vai conseguir não desperdiçar, né? E direcionar para o foco direcionado, que vai ser aquele foco dos estudos mesmo. E isso a gente vai aprender um pouco mais para frente, quais técnicas a gente vai ter, né, que vão nos auxiliar e muito para aumentar no nosso hiperfoco e a nossa hiperprodutividade. Bem, agora já passando para o conceito, né, de equilíbrio que nós temos, a gente tem dois conceitos de equilíbrio: o equilíbrio estável e o equilíbrio instável. Matheus, o que vai ser aquele equilíbrio estável? Vai ser, por exemplo, um ambiente silencioso, que você tem pouca informação ao seu redor, que você consegue se concentrar bem ali, focado, sem interrupções, com o celular ali de lado. Pouca coisa que vai tirar a sua atenção, pouca coisa que vai tirar o seu foco. Também a gente vai ter o equilíbrio instável, que é totalmente o contrário. É uma televisão ligada, muita informação ao seu redor, excesso de livros, de materiais, tudo aquilo que vai sugando a sua energia mental. Então a gente já conceitou a energia mental, já conceituamos os focos seduzido e direcionado, e equilíbrio estável e instável. Então, para a gente poder realmente aumentar o nosso hiperfoco, a nossa hiperprodutividade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer ações externas, né? Organizar, se planejar ali para aumentar o quê? O equilíbrio estável e o foco direcionado. Então, essas duas coisas vão ser a nossa base, né, para o estudo. Bem, voltando aqui para cima, né, eu ainda coloquei o conceito aqui de foco interno. Matheus, o que vai ser esse foco interno? É aquele momento que você está ali estudando e você para e pensa: isso aqui eu estou conseguindo entender? Eu estou fazendo uma autoavaliação minha, né, de se realmente naquele método, naquele modelo, o que eu estou fazendo ali, se realmente eu estou conseguindo evoluir ou se eu estou me distraindo, entendeu? Tudo aquilo que é do nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo aquilo que tudo aquilo que contribui, né, para o nosso foco, que vem do interior. E também essas ações aqui que eu vou passar para vocês não vão adiantar de nada se não forem ações simples e ações práticas. Então, você saiu daqui da aula, você vai pegar seu material de estudo e vai aplicar.
entendeu? E é indo aplicando, indo se adaptando aos métodos, né? Que a gente vai evoluindo no estudo. Então tem que ser algo simples e algo prático para você conseguir adaptar no seu dia a dia. E isso eu vou falar aqui para vocês, como você vai fazer para que isso fique fácil, né? Então essas técnicas de estudo, né? Para ter resultado você precisa aplicar e aplicar rápido. Então você estudou a técnica, aplicou e vai ali se desenvolvendo. Então, agora que a gente tem em vista que ter o equilíbrio estável é a melhor opção para a gente conseguir evoluir nos estudos e ter um ambiente favorável, né, para aumentar a nossa concentração, como que a gente vai fazer para manter esse ambiente com um equilíbrio estável, né? Então, primeiramente, a gente tem que ter em vista, né, que o nosso foco ele dura certo tempo. Quanto tempo, Matheus? Depende de você, entendeu? Depende de como está a sua situação, né? De como você está adaptado aos estudos, né? Mas, em média, assim, iniciante, cerca de 20 minutos, ele consegue manter um foco saudável. Quem está no nível médio, uns 35 minutos. E quem está no nível mais avançado, entre 50 minutos e abaixo de 70 minutos. Então, a marca de 70 minutos, ela é como se fosse assim, o máximo. Você não consegue ficar ali sentado 5 horas seguidas, focado, estudando, sem perder qualidade. Você vai ter uma perda de qualidade quando você fica ali, entre aspas, focado acima de 70 minutos. Então, fazer isso, né, chegar nesse nível, é um pouco complicado, né? E como que a gente faz para ir evoluindo, né? Para conseguir cada vez ter mais foco, né? E conseguir otimizar os nossos estudos, né? A gente define metas, né? Então, vamos supor ali 5 sessões de 30 minutos. A gente vai ter conseguido estudar 150 minutos focado, entendeu? Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho, né? Isso é o que chama o chamado Kaizen, né? A gente dá um passo de cada vez, né? Essa técnica. E a gente pode usar diversos métodos, né? Que nos auxiliam nessa questão do foco intercalado, que é como, por exemplo, alguns aplicativos, né, que é o Brain Fox, por exemplo, ou então algum aplicativo aí de metas, de anotação, de calendário, por exemplo. Eu uso bastante o Notion, eu gosto bastante dele, o Notion Calendar, e a gente consegue não cronometrar os estudos, mas eu digo assim, na questão de organização, o que eu tenho para estudar. Naquele dia eu vou falar daqui a pouco para vocês como a gente vai fazer essa organização, mas a gente tem que ter sempre ali um aplicativo, né, ou então um caderninho mesmo, para fazer essa organização, né, dos estudos, e tendo em vista, né, o que a gente vai estudar e como a gente vai fazer isso, né, é importante também. Então, o próximo passo para a gente manter um ambiente com equilíbrio estável é reduzir aquelas coisas que retiram o nosso foco, né? Igual eu falei para vocês, a gente é fruto do nosso meio. Então, se a gente estiver no meio que tem muita informação que está tirando o nosso foco, a gente vai ficar sem foco e não vai conseguir estudar. Então, a gente tem que estar no meio que consiga aumentar o nosso foco, né? Aumentar o nosso equilíbrio estável. Eu vou ficar repetindo muitas vezes esses termos, que é para você gravar mesmo, porque é assim que a gente consegue entender, né? De verdade. Esses termos podem ser novos, né? Para você, então é realmente a repetição que a gente vai conseguir entender bem como é que a gente consegue conseguir levar esse hiperfoco e como que a gente vai conseguir o hiperfoco, né, e a hiperprodutividade, entendeu? Então, reduzir essas coisas, né, que levam ao foco seduzido. Então, já falei para vocês, deixar o celular longe, reduzir barulhos, organizar seu ambiente, né? Perfeito. Outra coisa também importante é saber que o nosso foco, diferentemente do que todo mundo fala, ele não é multidirecional, ele é unidirecional. Não existe como você fazer duas coisas ou mais ao mesmo tempo, fazendo as duas ou mais coisas perfeitamente. Quer ver um teste simples?
pega o seu celular, coloca o fone nele, coloca em um ouvido uma música ou uma narrativa passando, alguma história, e coloca no outro lado do ouvido o outro celular conectado com outro fone tocando outra coisa. Você vai ver, o seu cérebro ele tende a se concentrar em um e esquecer o outro. Então, essa coisa de estar sempre multifocado, isso vai ser prejudicial aos estudos. A gente tem que ter em mente que o estudo ele vai ser unidirecional. Você vai fazer aquela coisa vez por vez, né? Vamos supor, você está estudando ali, pegou para estudar biologia, então você vai estudar biologia, focado unidirecionalmente em biologia, entendeu? Matemática é outro assunto, entendeu? Então a gente só consegue fazer uma coisa bem feita, uma coisa por vez. E isso é importante, é uma distração, né? Que a gente tem que eliminar. A gente não consegue fazer, não consegue mexer no celular assistindo aula, não consegue ir digitando e olhando loja, olhando um curso, olhando um vídeo, outras coisas a gente não consegue. Então, você tem que ter em vista que a gente, para não perder a qualidade nos estudos, nós temos que fazer um foco unidirecional. Estar sempre presente naquele momento ali. Agora um ponto importante. Ah, Matheus, eu posso usar a música durante o estudo? Pode, né? Tem alguns estudos que comprovam que a utilização de música, ela pode aumentar a sua concentração. Mas, qual é o ideal, né? Que seja uma música clássica, uma música sem letra, uma música mais ambiente. Se você utilizar uma música que tenha letra em português, principalmente na língua que a gente está falando, essa música vai tirar a sua distração. Se for uma música em inglês, é menos mal, né? Porque não é a nossa língua, não é a nossa língua principal, né? Mas também vai tirar um pouco do seu foco se tiver letra. Se não tiver letra, é melhor, entendeu? Então, de preferência, é uma música clássica. Eu adoro usar a música clássica para estudar também. Bem, agora que nós já entendemos esses conceitos, né, do foco seduzido, foco direcional, equilíbrio estável, equilíbrio instável, né, esses conceitos eles vão nos ajudar, né, a criar a nossa base para continuar aprendendo aqui nessas aulas, na sequência de aulas que eu vou fazer, para construir nosso hiperfoco e nossa hiperprodutividade. Nossa próxima aula ela vai ser sobre os blocos de estudo. É uma técnica mais importante assim que eu vejo no aprendizado, né? Tem bastante coisa aqui para falar para vocês e também tem as outras aulas que eu planejei, né? Que a gente vai fazer como se fosse uma gamificação, né? Do estudo. Então, como se você estivesse ali jogando um jogo. Que isso é interessante para o seu cérebro. Até por questões de dopamina, de liberação de dopamina, o seu cérebro, ele fica motivado, né? A dopamina é o hormônio, né? Que libera, né? Quando você fica motivado a fazer algo, ela te motiva a fazer algo, né? Então, a gente tem que sempre, nos estudos, focar nisso, né? Levar em conta a liberação de dopamina. Como que a gente vai conseguir fazer isso, fazer com que isso nos ajude a estudar? Tendo essa organização, esse planejamento e fazer isso separadamente, né? Dividir os estudos em blocos, né? Fazer cada bloco ali de 30 minutos e terminou o bloco de estudo, aí a gente vai marcar, né? Terminou, vai marcar como concluído ali. Seu cérebro vê isso, né? Como a conclusão de uma tarefa, vê isso algo motivador. Bem, você terminou uma etapa ali do jogo, qual que é o próximo nível, né? Então a gente vai tratar isso como se fosse um jogo mesmo, né? E ir subindo de pouquinho em pouquinho. A gente vai ter as aulas de revisão, né? O que eu vou falar especificamente aqui para vocês. Também ter uma aula específica aqui também sobre como que a gente vai reduzir a procrastinação, né? Esse é um ponto muito importante, né? Hoje em dia, cada vez com mais informações, cada vez com mais distrações, a gente eliminar a procrastinação, né? Isso é muito importante. Então, essa foi a nossa primeira aula, pessoal. Contem comigo,
para a gente construir um hiperfoco, uma hiperprodutividade nos estudos, principalmente se você está na faculdade, né? Chegou ali saiu do ensino médio, chegou na faculdade, tomou um baque, né? De susto nos estudos, que agora você realmente tem que estudar de verdade, senão você não aprende o conteúdo, não é só passar na prova, entendeu? Então realmente estar ali focado e produzindo muito bem, né? Esse é o conceito de hiperprodutividade, é você conseguir produzir em 1 hora o que a gente está acostumado a produzir em 5, em 10 horas, né? Então, essa foi a nossa primeira aula. Não deixe de se inscrever e dar um like nesse vídeo, ajuda bastante. E vamos com tudo, pessoal.